Bom dia, amigos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Aqui estamos mais uma manhã em que nós fazemos o procedimento de orar logo de manhã, louvar a Deus por mais um dia de vida, louvando a sua criação, louvando esse mundo maravilhoso criado por Deus e que estamos aqui temporariamente reencarnados para, juntamente com os nossos irmãos perante Deus, através das experiências, vencendo os desafios do dia a dia, sem ficarmos revoltados. Então, Senhor, nós agradecemos por mais um dia, louvando a sua criação, orando para que possamos olhar à nossa volta e agradecer por tudo que nos apresenta a vida, mesmo os dissabores, as vicissitudes, as tribulações. Devemos agradecer e não ser revoltados por essas experiências muitas vezes dolorosas, mas que, se vencermos com obediência e resignação, nós estaremos dando um passo a mais no crescimento material e na elevação moral, cujo objetivo da presente reencarnação é crescermos moralmente e, ajudando o planeta a crescer, desvencilhando, através do nosso esforço e das nossas orações, desvencilhando do orgulho, do egoísmo, da vaidade, que sabemos que são desafios difíceis para uns, fáceis para outros, de acordo com a elevação espiritual de cada um. Então, Senhor, pedimos nesta manhã, que estamos iniciando mais um dia, a Tua bênção pelo dia, e que possamos vencer os desafios do dia, procurando conter os nossos impulsos inferiores, da falta de compreensão, da falta de paciência, da falta de exigir dos outros aquilo que nem nós conseguimos fazer. Então, Senhor, nos abençoe nesse dia, para que possamos ser mais compreensíveis, mais amorosos, mais gentis de uns para com os outros, procurando exercer a solidariedade e a fraternidade. Nos abençoe, Senhor, para que possamos estudar mais um pouquinho do Teu Evangelho, e eu conseguir passar com clareza esses ensinamentos tão preciosos, que, ao praticá-los, nós vamos devagarinho
tornando criaturas melhores. Para conviver harmonicamente na família, na sociedade e no nosso trabalho. Senhor, seja conosco, agora e sempre. Que assim seja. Nos abençoe, Senhor, em nosso trabalhinho de amor. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Aqui nós estamos novamente dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. É um trabalhinho que fazemos diariamente, de segunda a segunda, com muito amor, com muito carinho, estudando literalmente o Evangelho. Então, aqueles que querem fazer o estudo podem procurar adquirir o Evangelho segundo o Espiritismo e acompanhar comigo, através dessas gravações, o estudo do Evangelho. Porque um livro, seja profissional, seja religioso, nós lemos o livro, nós estudamos o livro, refletimos sobre aquela leitura, estudamos e vamos tirar proveito desse livro que lemos e, se nos interessa, vamos colocar em prática no nosso dia a dia. Então, é esse o objetivo do estudo que nós fazemos, literalmente, do Evangelho segundo o Espiritismo. É essa a proposta nesse estudo. É conhecer, literalmente, o Evangelho segundo o Espiritismo. E aquelas palavras que nós não conhecemos, eu procuro no dicionário, que hoje o Google facilita isso, e ponho o sinônimo dessa palavra encaixando com o texto. É esse o trabalho que nós fazemos, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, aqueles que querem seguir esse trabalhinho, está gravado no canal Osterval Silva no YouTube e está gravado na rede social Facebook, na linha do Tempo Osterval do Canto Silva. Então, é um trabalhinho que está à disposição, entre tantos outros, aí na internet, sobre qual assunto que quisermos. E esse trabalhinho eu aproveito muito, porque eu estou nesse momento dedicando um estudo, que é aquele que fala, aquele que ensina, aprende mais. Então, um dos objetivos é esse, eu aprender junto com vocês. E aí eu assisto as minhas gravações e vou fazendo um comparativo do que eu falei e do que eu estou praticando. Então, são exercícios que faz com que, um pouquinho por vez, vamos modificando a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar. Então, vamos dar prosseguimento no estudo de hoje, e que nós estamos, então, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo.
E ainda, nessas gravações, eu coloco à disposição para aqueles que querem perguntar alguma coisa. Eu coloco à disposição o meu e-mail, tanto do escritório como o meu e-mail particular. E aí, então, eu analiso essas perguntas e vou, dentro do meu tempo, dentro do limite, eu vou respondendo as dúvidas, que é o que eu estou fazendo. Então, meus e-mails que coloco à disposição para sanar algumas dúvidas do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. admosterval@gmail.com, admosterval@gmail.com, ou o e-mail do meu escritório, espaço vivência global, @gmail.com. Não, desculpem, não é espaço vivência global, é vivenciaglobal@gmail.com. Esse é do escritório. Espaço é o nome do escritório. Espaço Vivência Global é o nome do escritório. Então, é vivenciaglobal@gmail.com. Esse é o e-mail do escritório. E o meu e-mail, admosterval@gmail.com, é o meu e-mail particular e assuntos ligados também às minhas consultorias em administração, e que as pessoas querem falar comigo através do e-mail, eu ponho essa à disposição dos meus clientes também. O e-mail do escritório e o e-mail meu para assuntos particulares e para assuntos profissionais. Ok? Então, vamos lá. Nós estamos, então, estudando o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o nome desse capítulo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, nós lendo esse capítulo, estudando passo a passo, nós vamos entender que Jesus, com as suas palavras, está claro que ele fala sobre a reencarnação. Isso é o entendimento de cada um. Está no Novo Testamento, aqui cita o evangelista. E aí, então, dentro do entendimento da doutrina espírita, nós entendemos que Jesus fala da reencarnação. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, ninguém pode ver o reino de Deus, ninguém pode ver o reino da paz, da harmonia após esta vida, se não nascer de novo, nascer num outro corpo. Esse é o entendimento da doutrina espírita. E não ressurreição, porque o significado de ressurreição é realmente ressurgir no mesmo corpo. E isso, a ciência materialista prova que isso é impossível. Então, esse é o entendimento da doutrina espírita. Né? Aí tem os entendimentos sobre a ressurreição, como é que entende cada
religião. O catolicismo, as instituições evangélicas, o budismo, o judaísmo e tantas outras. Então, são entendimentos. Agora, o mais importante, na minha opinião, não é guerrearmos entre as diversas religiões, e sim procurar seguir o resumo dos 10 mandamentos, que Jesus, os 10 mandamentos, ele resumiu em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, é todas as coisas. É o ser humano, é a flora, é a fauna, é a sua criação. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo. Quem é o nosso próximo? Os nossos irmãos carnais. E ao próximo como a si mesmo. Amar o próximo sem preconceito, de cor, de raça, de posição social. Amar, por amar. Como Jesus nos pede, amai-vos uns aos outros. Então, na minha opinião, esse é a melhor batalha que podemos fazer. Porque todas as religiões que creem em Deus são caminhos para chegarem a Deus. E segundo Dalai Lama, a melhor religião é aquela que faz com que o homem se torne melhor. Mais humildes, mais sinceros, mais transparentes, menos orgulhosos, menos egoístas, menos vaidosos. Entender o que é humildade, que é ser simples de coração. E que Jesus nos fala, bem-aventurados os pobres de espírito. Pobres de espírito são os humildes, e não no sentido pejorativo, como muitas pessoas falam, aquele é pobre de espírito, quer dizer, um ignorante, não. Nas falas de Jesus, pobre de espírito são os humildes, os sinceros, os transparentes, os que já estão na posição de não ser preconceituosos. Então, nós estamos no item 18, que nós falamos ontem, e o subtítulo: os laços de famílias não são destruídos pela reencarnação. Então, o espírito reencarna em um corpo e muitas vezes os espíritos da família, espíritos pelos laços que foram na Terra, unidos pelos laços consanguíneos, e que são unidos pelo sentimento, não apenas pelo laço consanguíneo. Através da reencarnação, o espírito está na erraticidade, que é o intervalo em que o espírito, juntamente com o perispírito, que é uma camada, que é matéria, o perispírito é matéria, ligado ao perispírito,
sem o corpo carnal, ele fica na erraticidade, segundo denomina Allan Kardec. Erraticidade é o período em que o espírito desencarnado, juntamente com o perispírito, ele fica um tempo na erraticidade, nesse intervalo de tempo, de uma reencarnação entre a outra. Até, sob o comando de Deus, eles reencarnar em um dos mundos existentes no universo. Então, ele fala nesse subtítulo, os laços de família fortalecidos pela reencarnação. Então, os laços de família são fortalecidos pela reencarnação. Então, através da reencarnação, frequentemente os espíritos reencarnam na mesma família para, através das experiências, novamente juntos, muitas vezes em posições contrárias, ora como pai, ora como mãe, ora como filho, ora como filha, na mesma família, reencarna várias vezes. Então, os laços de famílias não quebra pela reencarnação a separação. Não há separação pela reencarnação. Elas se unem novamente em novas experiências. E muitas vezes o espírito reencarna, mesma família. Alguns espíritos ainda ficam na erraticidade. E depois de algum tempo, esses espíritos podem novamente unir-se pela reencarnação. E é esse que faz, então, com que o espírito, através das experiências de reencarnação em reencarnação, ele cresça com as experiências da vida corpórea. No plano espiritual, também ele cresce. Só que, num corpo carnal, em diversos mundos, ele vai sofrer as vicissitudes, as tribulações, as dores no corpo físico. E aprende, então, com essas dores, com esses desafios, com esses sabores, a passar por cima, a ser obedientes e resignados. Até que um dia, de reencarnação em reencarnação, ele passa para outra escala evolutiva e vem num corpo menos grosseiro. É essa a progressão. Então, este texto, os laços de família são fortalecidos pela reencarnação, por isso. Porque os espíritos, através dos desígnios de Deus, eles se unem novamente em posições contrárias. Então ele fala, os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Então, se não existir a reencarnação, o espírito reencarnar num corpo de carne, ele, então, é fortalecido esses laços. Agora, se existir uma só existência, essa possibilidade de encontrar novamente para crescer juntos
com as experiências das dores e dos desafios, enquanto no corpo de carne, ele quebra esses laços da união familiar. Então, por isso que esse texto está claro. Os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Uma única existência, como alguns acreditam, morreu, acabou. Então, nós estamos estudando a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, que Jesus afirma que haverá um Consolador prometido. Porque ele, na época, falou para atender o nível daqueles que podiam compreendê-lo. E falou através de historinhas, parábolas. E ele falou que ainda não falou tudo. Haveria um Consolador prometido. E o Consolador prometido é a doutrina dos Espíritos. A doutrina dos Espíritos, então, o próprio nome está falando. Os Espíritos, sem o corpo de carne, os Espíritos desencarnados, sob o comando de Deus, sob o comando de Jesus, que é o governador do planeta Terra, passam as informações do mundo espiritual, as instruções do plano espiritual para a nossa reforma moral, através dos médiuns idôneos. Então, a doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Então, Kardec separou, codificou essas instruções todas vindas do plano espiritual e formou os livros básicos da doutrina espírita. Que são o Livro dos Espíritos, que são perguntas que Kardec fazia e os espíritos respondiam. E esses espíritos são relatados pelo Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade é Jesus, o Consolador. As falas de Jesus, codificadas por Allan Kardec. Então, nós temos o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Esses são os livros básicos da doutrina espírita. Depois nós temos as obras póstumas, que Kardec fez essas publicações, que Kardec fez esse trabalho, mas foi publicado após o desencarne de Allan Kardec. E nós temos depois as obras ainda complementares, porque os espíritos continuam nos dando instruções do plano espiritual e nos dando instruções através de Deus, que é o nosso Pai maior, através dos espíritos crísticos da categoria de Jesus, nos passando informações do plano espiritual. E nós temos aí, através da mediunidade de Chico Xavier, 400 e poucas obras, ditada pelos espíritos,
entre eles Emmanuel, Humberto de Campos, André Luiz. A coleção André Luiz, ditada pelo espírito André Luiz, são vários livros que falam como é o plano espiritual, as várias moradas existentes na erraticidade. Então, vale a pena ler essas obras vindas dos espíritos que nos instruem. Tem os livros de Emmanuel, que também são vários livros. E que um deles vale a pena ler, um livro grosso sobre a vida de Paulo. O livro chama Paulo e Estevão. Então, nós temos aí uma fartura de livros da doutrina espírita. Temos aí hoje a internet nossa mão. Para aqueles que gostam do estudo da Bíblia, sobre os evangelistas, os ensinamentos dos evangélicos, os ensinamentos do budismo, do judaísmo, temos a internet na nossa mão que nos facilita. Então, sobre o catolicismo, tem aí na TV a Rede Século XXI. Nós temos aí a internet na nossa mão para os católicos, para os espíritas, para os budistas, para os judaístas e para tantas outras denominações religiosas. Então, é como eu falei, existe uma fartura. E nós temos que não ter preconceito nem guerrear contra as outras religiões. E se nós conseguimos praticar esses dois mandamentos que Jesus nos ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, já é de bom tamanho para começarmos a nos amarmos, a amar a natureza, a flora, a fauna, a colaborar com o nosso planeta Terra, a colaborar com o meio ambiente e não destruir o meio ambiente pela ganância, pelo enriquecimento, pela ambição do homem enriquecer materialmente, destruindo a criação de Deus. Então, se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, para nós pensarmos nisso. E aquilo que o seu coração manda, siga uma religião. Uma igreja evangélica, uma igreja católica, um templo espírita, um templo umbandista, um templo budista e tantos outros. Mas precisamos ter esse princípio. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E procurar unir as pessoas pelo pensamento, pelo coração. Começando pela união da família, pelos laços sanguíneos, o respeito, a compreensão e o amor à família. E depois esse mesmo procedimento na sociedade e no nosso trabalho profissional. Esse é o que eu penso. Então, para terminar esse item 18,
que ontem eu deixei o último parágrafo desse 18 para comentar hoje, falando sobre a reencarnação. Eu vou ler então. Entenda-se que se trata aqui o que? O espírito, né? O espírito é espírito, carne é carne, o espírito é espírito. Separa o corpo e o espírito, são distintos, né? Então, entenda-se que se trata aqui da afeição real de alma para alma, de espírito para espírito. A única que sobrevive à destruição do corpo. O que sobrevive depois da morte do corpo é a alma. Então nós precisamos ter real essa afeição mútua, esse amor mútuo de alma para alma. Senão o corpo destrói, não temos ligação nenhuma de alma para alma, de espírito para espírito. Cada um segue o teu caminho. Não é? Então, entenda-se que se trata aqui da afeição real de alma a alma. A única que sobrevive à destruição do corpo. Afeição mútua de alma para alma. É onde acontece que muitas vezes, quando reencarna, essa afeição de alma para alma, nós encontramos não na família de laços sanguíneos, mas através de um vizinho, de um amigo de trabalho. É a afeição mútua de alma para alma, que não vieram nessa presente reencarnação, unidos pelo laço sanguíneo, mas são unidos pelo Espírito. Então, está bem claro. Entenda-se que se trata aqui da afeição de alma a alma. A única que sobrevive à destruição do corpo. O corpo morre, destrói. Porque os seres que não se unem neste mundo, senão pelos sentidos, pelos sentimentos, não têm nenhum motivo se procurar no mundo dos espíritos. Então, se aqui nós não unimos de espírito para espírito, estamos vinculados apenas aos laços sanguíneos, respeitando ou não respeitando pai, mãe, irmãos, sogra, sogro. Quando morre, não há essa união, porque o que estava unido é apenas os laços consanguíneos pelo respeito da união consanguínea familiar. Não há deduráveis senão as afeições espirituais. O que dura são as afeições espirituais, ligados pelos sentimentos de uns para com os outros, não simplesmente ligados pelos laços consanguíneos. É meu pai, é meu irmão de sangue. Mas não quer dizer nada sobre a união espiritual. Então, quando morre, não continua essa união. Se separou. Né? As afeições carnais, eu tenho uma afeição porque é meu pai, porque é minha mãe, simplesmente isso. Então, as afeições carnais se extinguem com a causa que as fez nascer. Não há efeito sem causa. A causa que os fez nascer de pai e mãe tem um efeito, o corpo, a criança. Então, extinguem ao morrer. Né? Então, aqui fala. As afeições carnais se extinguem com a causa que as fez nascer. Ele nasceu filho de um pai e de uma mãe. E se não tem essas ligações sentimentais, quando morre, o espírito volta para a erraticidade.
não tem por que manter essas afeições. Porque essas ligações carnais não tem nada a ver. Não surgiu o sentimento. Apenas foi o pai, foi a mãe. Então não tem as ligações espirituais. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, quando morreu. Porque já não existia na Terra, existia apenas o compromisso dos laços carnais. Não houve uma ligação além dos laços consanguíneos, uma ligação espiritual. Então, morreu o corpo, morreu o pai, morreu a mãe, não continuam essas ligações espirituais, porque já não existia em termos carnais. Não é? As afeições carnais se extinguem com a causa que as fez nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, porque não houve uma relação espiritual, um amor, realmente, só apenas o respeito pelos laços carnais, de pai, de mãe, de irmãos. Enquanto que a alma existe sempre. A alma, o espírito, ele é imortal. Kardec fala alma designando o ser encarnado e fala espírito para efeito de estudo, o espírito desencarnado. Né? Então, o espírito existe sempre. Quando as pessoas unidas pelo único móvel do interesse, há um interesse e um respeito apenas pelos laços carnais. Elas não estão realmente em nada unidas uma à outra. Olha que interessante. Quanto as pessoas unidas pelo único móvel de interesse, de apenas respeitar como pai, mãe e irmãos, mas não existe uma afeição espiritual. Elas não estão realmente em nada unidas. Estão apenas unidas pelo interesse, pelo compromisso carnal. E olhem lá ainda. Não é? Elas não estão realmente em nada unidas uma à outra. A morte as separa sobre a terra e o céu. A morte as separa sobre a terra e o céu. Porque não houve uma ligação espiritual. Então, isso diz claramente o que é carne, que Jesus falou que é carne, que é espírito, é espírito. Então, dá para nós entendermos aí esse subitem, os laços da família fortalecidos pela reencarnação, a oportunidade que temos de ver se esses espíritos que estamos ligados pelos laços carnais da família, se podemos fazer com que, durante a nossa vida familiar, possamos também despertar em nós o sentimento do espírito para espírito, de alma a alma, do que simplesmente pelos laços carnais, corporais. Então, vocês vejam, então, o esclarecimento que a doutrina espírita nos proporciona. E aí, cabe a cada um desenvolver, pelo pensamento, pelo coração, a começar a fazer o investimento para formar a família de laços espirituais. Se pudermos fazer já esse trabalho para conseguir
na família carnal. Uma família pelos laços, fortalecidos pelos laços do sentimento, do espírito. É a oportunidade que temos. E temos também essa oportunidade de formarmos a família espiritual através do nosso esforço pelo amarmos uns aos outros, com os elementos da sociedade, com os elementos dos nossos colegas de trabalho. Ok? Então, pessoal, vocês me perdoem, passei um pouco mais, porque a minha meta é 30 minutos, hoje nós estamos com 45 minutos e 45 minutos e 50 segundos. Então, encerramos nosso trabalhinho por hoje e amanhã nós vamos comentar o item 19. Fiquem com Deus, um bom dia a todos e amanhã estaremos aqui novamente para dar continuidade a esse estudo precioso do Evangelho de Jesus. Ok? Fiquem com Deus. Vamos fazer as nossas vibrações para que o dia de hoje possamos ser cometidos nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e vibrar para a união, a paz mundial, a união de uns para com os outros, sendo mais solidários e fraternos, e rogar a Deus, a Jesus, aos nossos espíritos guardiões, para que possamos, no dia de hoje, vigiarmos os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, com o objetivo de ser transparentes e angariar virtudes, fazendo esse investimento tão precioso para a vida futura. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos e até amanhã. ADM Osterval. E novamente eu coloco à disposição aqueles que quiserem o e-mail admosterval@gmail.com, vivenciaglobal@gmail.com. Fiquem com Deus, um grande abraço e até amanhã.